Oi, crianças, boa tarde, professora Karina. Então, vamos para a nossa aula de ciências de hoje, ó. Na apostila de vocês, eu coloquei certinho lá as páginas que nós vamos utilizar do livro didático, tá? Ó, das 56 até 63. Ali nós vamos ter todos os textos para a gente poder realizar as atividades. As atividades são só nessas páginas que tá aqui na apostila, ó. Eu até coloquei certinho, ó, página 58, exercício 1 e 2. Página 62, exercício 1. E página 63, exercício 2 e 3. São só esses exercícios que vocês vão fazer, tá? O restante, não. E eu vou ler com vocês, então, os textos que tem no livro didático. Então, aqui tá a capa, né, a abertura do capítulo, tá? Da unidade 4. Nós falamos na aula da semana passada sobre o solo, os tipos de solo, e agora nós vamos falar sobre os diferentes usos do solo, né? Então, aqui nós temos nesta imagem um solo. Ele é um solo bem saudável, veja que nós temos bastante verde, temos bastante árvores frutíferas, temos plantações. No solo aqui nós também temos uma construção que está sendo feita, né? Nós temos uma pessoa cuidando do solo para fazer uma plantação. Então, tudo isso representa a utilização do solo pelo ser humano, pelos seres vivos. Aqui na página 56 está falando sobre a importância do solo para a nossa vida. Então, a gente sabe que o solo, ele é muito importante para a nossa vida. Eu até grifei aqui, ó, as coisas que são mais importantes aqui no livro, né? Aqui tá dizendo assim, que o solo, ele é fundamental para a vida e os seres humanos o utilizam para diversas finalidades. Só que muitas vezes o ser humano não utiliza da maneira correta e isso prejudica o solo. E vocês já vão ver por quê. Então, aqui tá falando sobre os tipos de seres vivos que utilizam o solo e como eles utilizam. Então, aqui estamos começando a falar sobre os animais, né? Então, os animais que utilizam o solo, né? Eles utilizam tanto a superfície, a parte de cima, né? Para se locomover, para se alimentar, como também no interior, ou seja, embaixo da terra. Existem muitos bichinhos que vivem lá embaixo da terra, principalmente os micro-organismos. Então, o que são micro-organismos? São seres vivos muito pequenos, que se a gente só olhar, a gente não consegue, né? Com o nosso olho, a gente não consegue ver. A gente precisa de uma lupa, de um microscópio para poder enxergar esses micro-organismos. E o solo tem muito, né? Por dentro dele tem muito desses micro-organismos. As plantas, que são outros seres vivos, precisam do solo para fixar suas raízes, para retirar água e nutrientes, né? Para ela poder se desenvolver. Os seres humanos utilizam o solo para plantar alimento, para construir moradias e casas, moradias e estradas, criar animais, extrair recursos, né, para poder fabricar coisas e muitas outras atividades, tá? Aqui então vamos falar sobre os animais. Então, além, né, dos micro-organismos, que são aqueles seres muito pequenininhos que eu falei para vocês, nós temos aqui a imagem de 3 outros exemplos de animais que vivem, tá, no interior dos solos. As formigas, as minhocas, as toupeiras, né? São animais que vivem dentro do solo e eles ajudam o solo, né? Eles vivem lá dentro, então o solo ajuda a sobrevivência deles e eles ajudam na sobrevivência do solo, ou seja, para que o solo fique fértil, né? Um solo bom. O que eles fazem? Eles cavam túneis embaixo da terra e esses túneis fazem com que a água e o ar entre mais facilmente no solo. E com isso, né, as plantas se beneficiam bastante,
porque ali elas vão tirar todos os nutrientes que elas precisam, junto com a água, né, desses túneis. Então, esses túneis facilitam, tá? Para que esse solo seja um solo bom para a plantação, para as árvores, né, para os alimentos, para as flores, tá? As minhocas, né? Falando das minhocas, principalmente. Então, as minhocas, além de cavar esses túneis, tá? Elas se alimentam de restos de animais e plantas. Então, caiu uma folhinha, ela se alimenta ali, que tá dentro do solo. Animaizinhos, né? Esses micro-organismos mesmo, elas se alimentam. E com essa alimentação, elas eliminam fezes, né? Lá no solo. E essas fezes ajudam, contribuem para que o solo fique saudável, tá? Aqui nesta página, na página 58, nós temos duas atividades, tá? Vocês vão fazer a atividade número 1 no caderno. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar na internet aí, usar o celular de vocês, né? Ou se você tiver algum livro aí na tua casa que fale sobre um animal, tá? Você vai pesquisar, então, sobre um animal que vive no solo. Pode ser em cima do solo, pode ser embaixo do solo, né? Aí, lá no teu caderno, você vai escrever como ele vive, do que ele se alimenta, como é o seu corpo e como ele se locomove. Se você conseguir copiar o desenho dele, né, fazer um desenho dele, melhor ainda para que a gente possa ver, né, esse animal. Não esqueça de colocar o nome do animal primeiro, né? Então, escreva o nome do animal que você escolheu, por exemplo, a formiga. Então, vai escrever lá, formiga. Você vai pesquisar lá como que ela vive, do que ela se alimenta, como é o seu corpo e como ela se locomove. E aí, você faz o desenho da formiga. Quem tiver como imprimir, ou se você tiver algum livro que você possa recortar, né? Então, você pode fazer das toupeiras, pode fazer da formiga, pode fazer do cupim, pode fazer da minhoca, né? De micro-organismos, pode fazer, né? De muitos animais. Você pode escolher qual você quer fazer, tá? Aqui na 2, ó, eu tampei, tá? Porque esse livro aqui era de um aluno e tá feito a atividade. Então, eu tampei, porque senão vocês iam ver a resposta, tá? Aqui, ó, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ajudar a formiga que tá aqui chegar até a superfície, ou seja, ela fez vários túneis lá embaixo da terra, essa formiga. Mas qual é o túnel que vai levar ela até o formigueiro lá em cima para ela poder sair e buscar suas folhinhas? Então, você vai ajudar ela a encontrar a saída do formigueiro lá em cima da terra, tá bom? Vamos então para 59. O preparo do solo para o plantio. Então, nós falamos dos animais, agora vamos falar das plantas, né? As plantações são realizadas em solos férteis. O que são solos férteis? São solos adequados para as plantas se desenvolverem. Então, um solo fértil, ele tem que ter bastante nutriente, ele tem que ter água na medida certa, ele tem que ser um solo bem molinho, bem macio, para que a planta possa se desenvolver, as raízes consigam fixar, né? Então, isso é um solo fértil. Alguns solos não são férteis, né, naturalmente. Então, para isso acontecer, existem algumas técnicas, né, que os agricultores precisam fazer nesse solo. Uma delas é a aração. O que é a aração? Né? Arar o solo. É remexer o solo. Ó, aqui vocês têm uma imagem de uma máquina fazendo esse trabalho. Ela está remexendo, ela está deixando o solo molinho, tirando todas, né? Porque às vezes o acúmulo de água e seca, vai deixando ele tudo empedrado, né? Então, essa máquina aqui, né, antes era feito tudo à mão. E tem ainda alguns agricultores que fazem com a enxada. Mas a maioria, principalmente quando é um campo bastante extenso, grande, né? O espaço bem grande, então precisa de máquina, porque senão demora demais, né? Então, remexer o solo, tornando menos compacto, tá? Então, isso é aração. Fazendo isso, a entrada de ar e água
é facilitada, né? E assim as plantas crescem melhor, tá? Outra técnica é a adubação. Às vezes o solo não tem nutrientes, é como se ele não tivesse vitaminas, é como o nosso corpo sem vitamina, né? O solo não tem vitamina. Se ele não tem como a planta retirar a vitamina dele. Então, o que acontece? As pessoas usam a técnica da adubação, né? Que é acrescentar ao solo nutrientes importantes, né? Para o crescimento das plantas. Mas esses adubos, né? Eles tem que tomar bastante cuidado, porque alguns, assim, ele vai fertilizar a terra, mas também ele pode prejudicar as plantas, né? Se ele tiver muitos produtos químicos, né, na sua composição, ele ajuda, mas também prejudica, né? Então tem que tomar bastante cuidado, tem que entender bem para poder fazer essa adubação, tá? Então, tem pessoas que usam os adubos químicos, que é comprado lá nas lojas, outros fazem esses adubos com restos de alimentos, de vegetais, tá? Outros, tá? Usam a adubação verde, que é uma técnica que você planta alguns vegetais nessa terra e esses vegetais vão adubar a terra. E aí, depois de feita essa colheita, aí eles fazem o plantio de outras, né? De outras, como que eu posso dizer? De outros alimentos, né? Por exemplo, o feijão, a soja, a ervilha, né? São plantas, né? São alimentos que, quando eles são cultivados na terra, conforme ele vai crescendo, vai passando, ele ajuda a adubar o solo. Então, logo depois de colher, por exemplo, o feijão, a pessoa pode ir lá e plantar milho, né? Que aquele solo vai estar bom, vai estar cheio de nutrientes, tá? Então, tem bastante gente que faz intercala uma plantação com outra para que a própria planta adube o solo, tá? Tem também a irrigação, ó. A imagem aqui, o que é irrigar? É adicionar água no solo, né? Principalmente em época de muita seca, lugares que tem muita seca, precisa dessa adubação artificial, né? Nossa, existem milhões de técnicas. Aqui mesmo vocês estão vendo, né, na imagem, ó, na foto, uma técnica, né, um instrumento gigante aqui, ó, que você vê lá longe, né, de adubação, tá? Essa água, normalmente, ela é armazenada da chuva, né, ou dos lençóis freáticos. Mas quando não se tem nada disso, né, eles retiram o cloro, o máximo que eles, né, conseguirem, para que o cloro não prejudique a plantação. E aí tem a drenagem, que é o contrário da irrigação, né? Há lugares que chove muito. E como chove muito, o solo fica encharcado. Então, precisa fazer, né, alguns caminhos na terra. Vocês estão vendo aqui na imagem, ó, tô mostrando aqui, ó, com o mouse, ó. Esses caminhos aqui, tá? Para tirar o excesso de água. Então, eles fazem tipo um buraco, uma vala ali do lado, porque daí a água que tá na plantação vai escorrer nesse caminho e vai embora por ali, né? É umas valas, então ela conduz a água para fora da plantação, né? Não fica encharcado, porque se tiver muita água na plantação, ela apodrece as raízes, né? E estraga tudo a plantação, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com essas técnicas também, porque, como eu disse para vocês, algumas, além de ajudar, pode prejudicar, né, o solo, principalmente a questão da adubação, né, com produtos químicos, tá? Então tem que saber, não é qualquer um que pode ir colocando lá, tá bom? E existem muitas pessoas também que utilizam, né, que fazem uso do fogo para tirar o mato, para queimar, né, o mato em cima e colher o que está embaixo. Mas essa técnica queima o solo, prejudica, além da fumaça que prejudica o ar,
também o fogo queima, né, e tira todos os nutrientes do solo. Então, essa também, né, é uma técnica que às vezes algumas pessoas utilizam e não pode, tá? Aqui na página 62 e 63, nós vamos fazer atividade 1, tá? Vocês vão ler aqui, ó, o textinho do Fábio, tá? Ó, Fábio, morador de uma grande cidade, comprou um terreno em uma pequena cidade do interior para plantar verduras. O solo do terreno é bastante fértil, mas quando chove, fica alagado. Como não sabia o que fazer, consultou um agricultor morador local. Então, olha como que fica, ó, não dá para ver nem o pé dele, ó, alagou tudo o solo dele, né? Ó, minhas terras são férteis, o solo é muito bom para plantar, mas infelizmente ficam alagadas quando chove. O que eu posso fazer? Então, se você fosse o agricultor, que conselho você daria para o Fábio? Que técnica ele precisa utilizar na sua plantação para resolver esse problema aqui do alagamento, né? Então, volta ali, olha as técnicas que a gente acabou de estudar para você dar um conselho para o Fábio. Aqui nas linhas, eu tampei porque já estava feito também, então, para vocês não verem a resposta. 2. Pinte de amarelo o objeto usado para arar o solo e de verde o objeto para irrigar o solo. Então, tem o desenho de vários objetos aí. Então, você vai pintar de verde o objeto para irrigar, né? O que é irrigar? Jogar água, né? E amarelo para arar. O que é arar, né? Amaciar o solo, tá? 3. O gráfico mostra a quantidade de mudas produzidas em 3 áreas de um terreno. As áreas tinham o mesmo tamanho, receberam a mesma quantidade de semente, mas diferiram com relação à adubação. Então, área 1, essa é a área 1, tá? Sem aplicação de adubo. Então, olha qual foi a produtividade dela, ó, 20, né? Área 2, com aplicação de adubo químico, ó, quanto que foi, ó? Uns 45 por aí, né? Foi por aí, ó, porque aqui é 50, né? Então, foi 45, ó, tá no meio do quadrinho, né? E 3, com aplicação de adubo orgânico. Adubo orgânico é o adubo feito de restos de alimentos, de frutas, casca de frutas, de verduras, tá? Então, esse é o adubo orgânico. Olha quanto que foi a produtividade, né? Ó, o 3 aqui, ó. Foi para 55, né? Ó, quase 60. Então, vocês vão responder a pergunta A e a pergunta B, olhando aqui nesse gráfico, tá? Então, você vai, ó, veja que são 3 perguntas, ó, na A. Em qual área a produtividade foi maior? Área 1, 2 ou 3? Você tem que escrever a área e o número dela. Você vai observar aqui no gráfico qual que foi maior. Que tratamento ela recebeu? Então, foi sem aplicação de adubo, foi com aplicação de adubo químico ou com a aplicação do orgânico? Você tem que escrever qual foi a técnica que ela usou. E quantas mudas foram produzidas? Então, aqui, ó, você vai observar, olhando aqui, ó, nos números, quanto foi produzido, tá? Então, ó, você tem que responder tudo isso. Qual foi a área, qual foi a técnica e quanto que foi produzido. B. Em qual área a produtividade foi menor? Agora é menor. Você vai fazer a mesma coisa que na A, só que menor, a produtividade menor. Você vai pôr qual foi a área, qual foi o tratamento que recebeu e quantas mudas foram produzidas. Aqui no A é no maior, aqui no B é no menor, certo? Então, essas são as atividades de hoje. Então, terminou. Vocês vão enviar para que eu possa fazer a correção e confirmar a presença de vocês, ok?